7 decisões que vão mudar a sua vida. Eu não sei vocês, mas eu também gosto de mudança. Eu desejo que Deus promova mudanças na minha vida, que Deus esteja acrescentando na minha vida a cada dia, tá? Isso é um propósito que eu tenho no meu coração também. Eu quero viver as coisas novas que Deus tem para mim. E aqui, gente, independe se você tem pouca idade, né? Que nem nós temos aqui pessoas aqui com... Quantos anos você tem? 14 anos de idade, é quase a minha idade. O Luiz nem lembra mais quando ele tinha 14 anos de idade. Já faz tempo. Nem televisão tinha. Gente, Deus te abençoe, tá? É importante quando a gente se dispõe. Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria de ter a tua idade, assim, de aprender, de ter a oportunidade que a gente tem hoje de aprender com a sua idade. Eu lembro que quando eu comecei a aprender, assim, a gostar de aprender, eu devia ter uns 27, 28 anos de idade. Então, perdi muito tempo, né? Pelo menos o dobro da tua idade eu perdi. E eu gostaria de ter começado a aprender um pouco antes. Então, valoriza o aprendizado, porque isso vai ser muito importante na tua vida, tá? Então, independe se você é uma pessoa com pouca idade ou se você tem bastante idade. Quantos anos que a senhora tem? 80? Olha só. Deus abençoe, tá? Que bom a senhora estar aqui com a gente. Tem mais? Alguém tem mais do que 80 aqui? Pastor Luiz? É só o jeito, né, Célia? É só o rostinho, né? Mas Deus abençoe. Deus abençoe. Nunca é tarde para aprender. Esses dias eu fiquei impressionado. Um homem de 89 anos de idade, ele fazendo um curso, uma graduação, que era o sonho dele. Ele tinha esse sonho, acabou que a vida aconteceu, ele não tinha conseguido fazer. E ele estudando e fazendo alguma coisa. Por quê? Porque a gente pode ter idade. Agora, velho é uma escolha que a pessoa faz, né? Ninguém é velho por causa da idade. A gente é velho por causa da maneira que vive, tá? Então, é importante você ter isso no teu coração. Você pode ter bastante idade, você pode até ser um idoso, uma idosa, mas você pode ter um espírito jovem. Estar crescendo, aprendendo e sendo uma bênção, tá? Por isso que é importante você estar aqui, você está aprendendo, tá bom? Vamos lá? Vamos, que a gente tem uma caminhada. Você sabe que a vida da gente é feita de decisões. Toda a vida é feita de decisões, tá? Aonde que você mora hoje? Nas decisões que você tomou, tá? Todos nós moramos nas decisões que nós tomamos, tá? É importante você pensar sobre este ponto. Porque às vezes a gente não presta muita atenção nas decisões que a gente toma, só que a construção da nossa vida é um amontoado de decisões. A tua vida vai sendo construída, as decisões são como tijolos que nós vamos colocando na nossa vida. Uma parte da nossa vida, outras pessoas ajudam a construir e vão colocando as decisões delas na nossa vida. Mas a partir de um determinado momento, somos nós que edificamos. Mesmo decisões que outras pessoas tomam, somos nós que decidimos se vamos colocar esses tijolos na nossa vida, tá? Então, entenda, imagina assim, uma casa sendo construída, um monte de... Aqui nem a construção nossa ali, agora tá com o reboco por fora, mas se você olhar ali por dentro, você vai ver que são tijolos, um em cima do outro. São decisões. A nossa vida vai sendo construída a partir das decisões que nós tomamos. E é muito bom quando você tem um arquiteto, quando você tem um engenheiro que sabe das coisas. No caso aqui, o nosso arquiteto, o nosso engenheiro é Deus. Quando você permite que Deus esteja te ajudando a tomar as decisões, a colocar o melhor material na tua vida, a tua vida é bem construída. Por isso que a gente está falando sobre 7 decisões que irão mudar a sua vida. Por quê? Porque o que muda a tua vida são as tuas decisões. Não são os teus desejos, não são as tuas vontades, não são o teu conhecimento. O que muda a tua vida são as tuas decisões. Tem um monte de gente que sabe o que é para fazer, mas está fazendo outra coisa. Você entendeu? Porque... o que eu faço é o que eu decidi, não é o que eu falo. O que eu decidi é o que eu faço,
tá? Então assim, eu posso chegar para você e falar, eu tomei essa decisão e essa decisão. Mas você só vai saber que decisão eu tomei a partir do momento que você vê eu vivendo, eu fazendo o meu caminho. Porque o meu caminho, as minhas decisões não é o que eu falo, é a posição que eu tomo, é as decisões que eu tomo, é o meu dia a dia, são os passos que eu dou, a direção que eu estou caminhando, tá? Então, parabéns para todo mundo que está aqui na igreja, tá? Para todos vocês que estão na igreja, vocês que estão assistindo de casa, todos que podem estar na igreja, estejam na igreja, isso é importante, tá? Faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Vamos lá, nós temos pelo menos 7 áreas da nossa vida, tá? As 7 áreas da nossa vida, vamos lá. As áreas da nossa vida, tá? Agradecer o Vinícius que fez aí com muito zelo, com muito cuidado aí. Parabéns, obrigado, tá? Olha só, as áreas da nossa vida, ele colocou até um percentual aqui, né? Vamos lá, profissional, espiritual, são as áreas da vida. Vamos lá, área espiritual, isso é assim, você imagina a tua vida, e você tem estas áreas na tua vida, tá? Então você tem uma área espiritual, você tem uma área intelectual, você tem uma área emocional, você tem uma área física, uma área financeira, uma área relacional e uma área profissional, tá? Então, é assim, mesmo que você não esteja nem aí para esta área aqui da sua vida, tá? Mas ela existe. Ela existe e ela demanda, ok? Mesmo que alguém diga, eu não tenho nada a ver com espiritualidade, não acredito em Deus, não acredito em nada e tal, mesmo você acreditando ou não, isso não importa. Essa dimensão da tua vida, ela existe, tá? Então, todos nós somos tomados por áreas da nossa vida que compõem a nossa construção, tá? E a nossa vida, a qualidade da nossa vida tem muito a ver com a maneira que você lida com tudo isso. Depois, a próxima série que nós vamos fazer aqui de quarta-feira, nós vamos falar sobre cada uma delas, tá? Nessa vez nós não estaremos falando sobre as áreas da vida, mas decisões que nós tomamos que vão afetar cada uma delas, porque todas as decisões que nós vamos falar aqui, hoje vai ser a primeira, todas as decisões, elas vão implicar em todas as áreas da minha vida. Por exemplo, o que a gente vai falar hoje, a decisão que você toma hoje com respeito ao que a gente vai falar hoje, ela implica na tua vida espiritual, intelectual, emocional e assim por diante, ok? Tá bom? Então vamos lá. Eu quero ler para vocês uma história que eu recebi semana passada do pai do Ney, presbítero e diácono também, da igreja lá de Joinville, da igreja presbiteriana independente, o seu Cecílio, o seu Moreira, o pai do Ney. Ele mandou uma mensagem para mim, uma história, e ele disse, vai lhe servir no teu ministério. E vai servir mesmo, tá? Alguns de vocês já ouviram essa história, mas aplica essa história ao que a gente vai conversar nessa noite, tá? Vamos lá, o tema da história é não esqueça o principal, tá? Não esqueça o principal, tá ok? Então vamos lá. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá de dentro lhe dizia, entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa. Depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça do principal. A mulher entrou na caverna, encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, colocou a criança no chão e começou a juntar, ansiosamente, tudo o que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente, você só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero durou para sempre. O mesmo acontece muitas vezes conosco. Temos 80 anos para viver nesse mundo e uma voz sempre nos adverte, não esqueça o principal.
Interessante essa história, e ela tem a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje aqui, que é a primeira e, para mim, a mais importante de todas as decisões que você precisa tomar, para que você promova uma mudança na tua vida, uma transformação na tua vida. Tudo começa e tudo é construído a partir desta primeira decisão, dessa primeira escolha que você faz. E a primeira decisão, a primeira escolha que você faz é com respeito à prioridade. A prioridade. Gente, essa é a decisão mais importante da tua vida. Prioridade, tá? E aqui eu já quero conversar com vocês. Não existe prioridades. Porque se for prioridades, não é prioridade. Se é prioridade, é só uma. Ok? Se você tem uma prioridade na vida, só tem uma. Não existe prioridades. Existem coisas que são importantes. Existem coisas que têm valor. Existem coisas que têm muito valor na minha vida e na tua vida. Mas prioridade, só existe uma. E a grande questão da nossa vida é encontrar qual é a nossa prioridade. Por exemplo, tem um versículo da Bíblia que Jesus diz assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus está falando? Jesus está falando a respeito de alguém que colocou como prioridade na sua vida ganhar o mundo inteiro, em detrimento também da sua alma. Ok? Então, é importante você parar para pensar e refletir na tua vida. Qual é a minha prioridade? Ou o que eu coloco, o que eu tenho colocado na minha vida como prioridade? Tá? Talvez até aqui você tenha tentado construir um caminho de prioridades. E aí você colocou Deus como prioridade na tua vida, colocou Jesus, colocou a família, colocou o filho, colocou a esposa, colocou o gato, colocou o dinheiro que você tem, a tua vida profissional, a tua carreira, muitas prioridades. Mas não existem muitas prioridades. Existe uma prioridade, certo? Prioridade é uma. Se for prioridades, aí já não é prioridade, ok? Aí já tem outras coisas, ok? A nossa prioridade, a proposta que eu quero trazer para você aqui, para que você tome uma decisão comigo, porque nós estamos falando sobre 7 decisões para transformar e para mudar a nossa vida. A minha proposta para você é que você coloque como prioridade na tua vida Jesus. Porque aí a tua vida vai ficar assim. A tua vida vai ficar dessa maneira aqui. Você coloca Jesus como prioridade na sua vida, ok? E a partir desta presença santa, maravilhosa e poderosa de Jesus, a tua vida vai sendo construída, ok? Então, Jesus, muitas pessoas que amam a Jesus, que estão na igreja, que desejam ter um caminho com Deus, pessoas que levam Deus a sério, muitas vezes têm colocado Jesus ali, no campo da espiritualidade. E Jesus, ele fica à margem do centro da vida, certo? E aí a pessoa coloca Jesus ali, tá? Então Jesus está ali, ele é importante, mas ele está ali, porque todas essas questões são importantes e fundamentais na tua vida, ok? Mas não significa a tua prioridade, ok? Então, Jesus, ele é a prioridade da tua vida, e a partir de Jesus é que você constrói a tua espiritualidade. Porque a tua espiritualidade é a saúde da presença de Deus sobrenatural com a presença natural, que é a revivificação do teu espírito. Porque nós somos seres espirituais. Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, nós não estamos falando somente sobre o sobrenatural. Nós estamos falando sobre um Deus que derramou o Espírito Santo e que vivificou o meu espírito. Então eu sou um ser espiritual e o Espírito Santo de Deus, ele habita no meu espírito. Então eu reconstruo a minha espiritualidade. Eu reconstruo a minha vida intelectual, porque eu construo a minha espiritualidade em Jesus. Eu construo a minha vida intelectual em Jesus. Eu construo a minha vida emocional em Jesus. E aí Jesus vai curando as minhas emoções, as minhas feridas. Ele vai tratando com a minha alma. Eu construo a minha vida física em Jesus. Isso tem a ver também.
Porque toda vez que a gente não cuida do nosso corpo, da nossa saúde, nós não estamos honrando o nome de Jesus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E tem muita gente indo para o céu antes do que era previsto. Por quê? Porque está comendo muita salsicha, comendo muito bacon. Você está entendendo? Está comendo muito açúcar, tomando muito refrigerante. E isto faz com que você chegue no céu antes. A casa não está nem pronta ainda. Aí você vai ter que morar lá no puxadinho até a tua casa ficar pronta. Daqui 15, 16 anos, que era a época que era para você ir. Você está entendendo? Então tem muita gente que tem adiantado o encontro com o Senhor nos ares. Vamos lá. A vida financeira também, quando você tem Jesus como tua prioridade, a tua vida financeira, você lida com ela diferente. Ok? A tua vida relacional da mesma maneira, os teus relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com você, relacionamento com o teu cônjuge, relacionamento com o pai, com a mãe, relacionamento com os filhos, relacionamento com os irmãos, com os funcionários, com o patrão, relacionamento com os amigos, relacionamento com as pessoas em geral, com a comunidade cristã. O teu relacionamento, ele é fundamentado em Jesus. Jesus é tua base, Jesus é o teu centro. Ok? A tua vida profissional, mesma coisa. Quando você tem Jesus como prioridade, não adianta você colocar na tua empresa lá, essa empresa pertence a Jesus. Se de fato ela não pertencer a Jesus. Mas se ela pertencer a Jesus, você vai ter que construir uma vida profissional que honre o nome de Jesus. Ok? Então, esse primeiro tema nosso, ele é central e ele é essencial para tudo. Ok? Se de repente a gente erra na largada, não tem o que fazer para consertar o caminho. A primeira grande decisão que você que está em casa e você que está aqui toma na tua vida é a respeito da tua prioridade. Qual é a tua prioridade? A proposta que eu trago para você é colocar como prioridade na tua vida Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque é o meu encontro com Cristo. Ok? Para mim, o viver é Cristo. Se você quer transformar a tua vida e a tua história, coloque Jesus como o centro da tua vida. Todas estas áreas são importantes na tua vida. E porque elas são importantes, você precisa colocar Jesus nelas. Jesus é a tua prioridade. Jesus é o centro da tua vida. E a partir de Jesus, que a tua vida, ela precisa ser construída. Ok? Jesus, ele é tudo para nós, tá? Vamos lá, Jesus é o nosso tudo, ele é a nossa prioridade. A tua prioridade é o teu tudo. Por exemplo, tem gente que está correndo atrás do dinheiro, e o Deus da pessoa é o dinheiro. O Deus da pessoa é o dinheiro, ele é o dinheiro, é o dinheiro. Tem gente que é a vida profissional, ele tem largado tudo por conta disso. Hoje tem muita gente fazendo o culto ao corpo. Então o camarada passa 8, 10, 12 horas na academia, ele come isso, come aquilo, ele vai atrás disso, daquilo, o investimento dele, a vida dele circula em torno disso. Tem gente que está correndo atrás da fama, colocou a fama como prioridade. Todos nós temos a liberdade para colocar alguém no trono, mas alguém vai sentar no trono. Você está entendendo? Não tem como você dizer assim, na minha vida não tem ninguém sentado no trono. Não existe isso. Não existe isso. Alguém ou alguma coisa será o teu Deus. E o que será o teu Deus será sempre a tua prioridade. Presta atenção no que eu estou falando. Porque daí você pergunta, pastor, mas o que é prioridade? Prioridade é o teu Deus. Prioridade é um outro nome que você dá para Deus. Tudo que você coloca como prioridade na tua vida é o teu Deus. Ok? Você pode amar demais os teus filhos, tá? Você pode amar demais os teus filhos. Ok? Mas, se você, a gente coloca a família aqui, se você colocar o teu filho no lugar de Jesus, você não está fazendo o melhor para o teu filho. A melhor escolha que você faz é você ter Jesus como prioridade na tua vida. Você ter Jesus como prioridade na tua vida. E aí você transfere esse Jesus para a vida do teu filho. Para que Jesus seja a prioridade na vida dele também. Porque chega uma hora que de repente você vai faltar. Mas Jesus vai permanecer na vida dele. Então, importantíssimo que você construa essa base.
tá? Então a gente coloca a família aqui, ó. A gente coloca a família aqui. Família é importante? É, extremamente importante para a nossa construção. Mas a família, ela não pode ser a nossa prioridade. A família, ela deve ser abençoada pela nossa prioridade, que é Jesus. Por isso que Josué vai dizer assim, lá em Josué 24:15, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entendeu? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha vida profissional serviremos ao Senhor. Eu e o meu intelecto serviremos ao Senhor. Eu e a minha vida emocional serviremos ao Senhor. Eu e o meu corpo físico serviremos ao Senhor. Certo? O grande problema nosso é que às vezes a gente quer se servir do Senhor. E esse é um grande problema. Porque a gente inverte a ordem das coisas. E aí o nosso fim está próximo. Por quê? Porque todas as coisas são finitas. Jesus permanece. Ok? Então construa a tua vida sobre uma base que é sólida. Construa sobre um terreno firme. E aí você não vai ter problemas na tua vida. Ok? Vamos lá. Jesus é tudo. Quando colocamos Ele em primeiro lugar. Olha o que diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, quando que Jesus é a tua prioridade? Quando Ele é tudo. E quando que Ele é tudo? Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Jesus mesmo disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas? Todas as áreas que a gente viu: família, relacionamentos, vida profissional, vida emocional, intelectual, espiritualidade. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida e o reino de Deus, todas as demais coisas me serão acrescentadas, tá? Então, para você entender aqui bem rápido, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A vontade de Deus. Então, toda vez que você lê, o que é o reino de Deus? É a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus. E o que é a justiça de Deus? Jesus. Está lá em Romanos. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê. Qual que é a nossa justiça? Jesus. Então, eu tenho que buscar em primeiro lugar a vontade de Deus e a pessoa de Jesus na minha vida. E aí todas as demais coisas me serão acrescentadas. Deus vai agindo em todas as áreas e demandas da minha vida. Ok? Segundo, Jesus, Ele é prioridade quando Ele é tudo. E Ele é tudo quando a vontade maior é servi-lo e não se servir dele. O grande problema da igreja cristã, seja ela com qual placa for ali na frente, mas o grande problema da igreja é quando as pessoas entendem que elas entram por estas portas para se servirem de Jesus e não para servirem a Jesus. Porque quando eu me sirvo de Jesus, eu estou colocando Jesus à margem. Mas quando eu sirvo a Jesus, eu estou colocando Ele no centro. Quando você se serve de Jesus, você está no centro e Jesus está na margem. Quando você serve Jesus, Jesus está no centro e você está na margem. Por isso, mais importante é servir do que ser servido. Ok? Jesus é tudo na tua vida, Ele é prioridade quando a vontade maior que você tem é de servi-lo. Quando você diz: eu quero servir a Jesus. Eu tenho vontade de servir a Jesus. Tem um monte de gente que tem vontade de servir a Jesus. E isso é maravilhoso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ok? Ninguém pode servir a dois senhores. Não existe duas prioridades. Existe uma, prioridade. Tá? Prioridade não tem S no final. Ninguém pode servir a dois senhores. Não existe duas prioridades. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não tem como. Ok? Não tem como. E o outro texto, Lucas 22:42. Jesus falando lá no Getsêmani: Pai, se queres, passa de mim esse cálice.
contudo, não se faça a minha vontade, reino, e sim a tua. Que não seja eu estabelecendo um reino como se eu fosse o rei e ser feita a minha vontade, mas que as coisas aconteçam conforme a tua vontade, porque o Senhor é a minha prioridade. Jesus estava diante de uma dor extraordinária, de uma dor incrível, de uma dor insuportável. Jesus estava diante de um momento muito difícil, mas ele disse: eu quero fazer a tua vontade, porque para mim a tua vontade é prioridade, mesmo que eu sinta dor, mas eu quero fazer a tua vontade, porque a tua vontade é prioridade. Você está entendendo? Então, Jesus é a nossa prioridade, porque Ele é o nosso tudo. E quando que Jesus é o nosso tudo? Jesus é o nosso tudo quando nós o buscamos em primeiro lugar, como colocamos Ele como primeiro. A partir dele é que tudo é construído. Jesus é o nosso tudo, é a nossa prioridade, quando o nosso desejo maior é o desejo de servi-lo. Terceiro, pode pôr. Ele é tudo quando nós nos ocupamos da sua presença. Olha o texto bíblico. Olha só, Ele é o nosso tudo quando nós nos ocupamos da sua presença. Olha só, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentava-se aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, a tua irmã, pois, escolheu a boa parte, a melhor parte, e essa não lhe será tirada. O que eu vejo nesse princípio? Prioridade. O que aconteceu com Marta e com Maria? Não é que Marta estava fazendo coisa ruim. Marta não estava fazendo coisas ruins, estava fazendo coisa boa. Estava fazendo inclusive coisa boa para Jesus. Só que Maria escolheu a melhor parte. Qual que era a melhor parte? Priorizar a presença de Jesus. Aproveitar que Jesus estava ali. Deixa eu trazer esse exemplo aqui para nós. Gente, olha só, olha aqui para mim. Vamos imaginar que a gente vai começar uma celebração aqui. E a igreja está lotada. Uma celebração. E aí, nós queremos impressionar a Deus. E queremos fazer uma festa bonita. E aí a gente começa a se preocupar com todas as coisas. Com a música, com as luzes, com a fumaça, com o som, com a atmosfera do templo, com a dança que vai ter, com a programação que nós vamos ter, o poema que vai ser lido, certo? O solo que vai ser feito aqui, o coral que vai cantar, sabe? As cores das paredes, ali a entrada, as flores, toda a ornamentação, todo o preparo, tudo e tal. E a gente se ocupa tanto com essas coisas, porque é o culto, é a celebração, é a casa de Jesus, Jesus vai estar aqui, e a gente se ocupa tanto com essas coisas, que a gente esquece de orar, que a gente esquece de levantar as mãos e glorificar a Deus, que a gente esquece de gastar tempo prestando atenção em Deus, porque nós estamos tão ocupados com os detalhes, que não nos ocupamos com aquilo que é mais importante, que é a presença do Senhor. Deixa eu trazer esse exemplo para a casa de muita gente. Aquele pai, aquela mãe, que fica correndo atrás de coisas para oferecer sempre o melhor para os seus filhos. E que passa a vida inteira correndo atrás das coisas para oferecer sempre o melhor para os seus filhos. Mas que perde a oportunidade de estar muitas vezes com os seus filhos. De sentar no chão e de brincar com seus filhos, por quê? Porque está muito preocupado em preparar muitas coisas para os seus filhos e esquece daquilo que é mais importante de tudo, que é o estar com os seus filhos. É sobre isso. É sobre isso. É aquela esposa ou aquele marido que está tão preocupado em organizar as coisas, em oferecer o melhor, tão ocupado em tudo, em conquistar, em fazer e tal, e que esquece de viver como casal e de usufruir a vida deles como casal. E depois, quando chega na idade avançada, um dia, fazendo uma avaliação da história, olha para trás e diz: a gente correu tanto, não é que a gente fez coisa errada, nós não fizemos coisa errada, mas a gente podia ter aproveitado mais, né?
a gente não vai levar nada daqui. Conforme a gente vai adquirindo uma idade, a gente vai descobrindo que a gente não vai levar nada daqui. A única coisa que eu vou levar daqui para a eternidade são todos os abraços que eu dei no meu filho, todos os beijos que eu dei, todas as tardes ou as manhãs que eu passei com ele assistindo um desenho. Não é o que estava na mesa, é com quem eu estava na mesa, é o tempo na mesa. E às vezes a gente descobre essas coisas muito tarde. É sobre isso que esse texto está falando. Jesus está falando sobre isso. Jesus não está dizendo para Marta que ela está errada. Jesus está dizendo para Marta que as prioridades dela estão equivocadas. Com todo o desejo dela de fazer o melhor, de oferecer o melhor para Jesus, mas ela estava perdendo a grande oportunidade, porque Jesus estava na casa dela. Olha que interessante, gente. Jesus é tudo na nossa vida quando nós nos ocupamos da sua presença. Por exemplo, para terminar esse ponto aqui, eu pergunto para você: quanto tempo hoje você já esteve com Jesus? A sós com Jesus? A correria é muito difícil, né? Eu não vou nem perguntar aqui, para a gente não passar vergonha de repente não responder. Quantas pessoas poderiam estar aqui à noite, mas ocupada com muitas coisas? Não, pastor, porque não sei o que lá, meio de semana, cansado, não sei o que, pai. Eu não quero colocar culpa em ninguém. Jesus também não estava querendo colocar culpa em Marta. Jesus que apenas estava divertindo ela, que Jesus não ia ficar para sempre. Talvez depois desse dia, talvez essa foi a última vez que Jesus foi na casa e passou aquele tempo. Porque eles eram amigos, talvez essa foi a última oportunidade que Jesus teve de estar lá. Jesus não estava aqui dizendo para ela que ela estava errada. Jesus estava dizendo que ela podia fazer melhor. Que se ela prestasse atenção, de repente ela podia aproveitar um pouco mais a vida. E é sobre isso que a gente precisa refletir. E prioridade é tempo. Por exemplo, eu não posso falar para minha esposa que ela é uma prioridade na minha vida se eu não tenho tempo com ela. Se eu não dou um tempo para ela. Eu não posso dizer para o meu filho que ele é prioridade para mim se eu não passo tempo com o meu filho. Ah, mas você é prioridade para mim porque eu saio, eu dou tudo que você quer, porque eu faço tudo que você quer, porque eu trago tudo que você quer, porque você tem do bom e do melhor. Você não descobriu que você é prioridade para mim. Eu não posso dizer para o meu filho que ele é prioridade para mim se eu não tenho tempo com ele. Porque a prioridade tem a ver com o tempo. Prioridade tem a ver com o tempo. Por exemplo, qual que é a tua prioridade? O que você está gastando mais tempo? Com o que você gasta mais tempo? É a tua prioridade. E o grande ponto aqui a refletir é esse. A tua prioridade é sempre o teu Deus. Não adianta falar que o meu Deus é Jesus, se a minha prioridade não tem sido Ele. Porque, viu, João, a tua prioridade é sempre o teu Deus. É sempre o teu Deus. Ok? Mais um, pode pôr aqui. Ele é tudo quando confiamos na sua força. Quando confiamos que Ele é que nos fortalece. Que o que me sustenta não é a força dos meus braços, ou a capacidade da minha cabeça, ou os recursos que eu tenho à volta, ou o exército que está a meu favor. O que me sustenta é a presença dEle. A força que vem dEle. Paulo diz o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independe de onde eu estou, independe da situação que eu esteja, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus é a minha força. Ele é minha fortaleza, Ele é a minha força, Ele é o meu escudo, e é nele que eu firmo a minha vida e o meu coração. Elevo os meus olhos para os montes, da onde que vai vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi não falou: o meu socorro vem do exército, o meu socorro vem da minha estratégia, o meu socorro vem dos muros que protegem a cidade. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem.
Ele é o meu Deus. Jesus é tudo, Jesus é a tua prioridade também quando você faz tudo para a glória dele. Olha só, quando você faz tudo para a glória dele. Olha só o que diz em Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, Paulo falando, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. O que eu quero fazer na minha vida é fazer o que o Senhor me mandou fazer, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, tem a ver com prioridade. A minha prioridade é fazer a vontade daquele que me vocacionou. Cumprir o chamado de Deus. Eu não vou fazer a minha vontade, porque a minha prioridade é Jesus. O meu Deus é Jesus. Quem dirige a minha vida, quem guia a minha vida é Jesus. Então, eu vou fazer a vontade de Jesus. Porque para mim, a vontade de Jesus é que importa. Eu vou fazer a vontade de Jesus. Eu pergunto para você que está em casa, para você que está aqui. Você foi vocacionado por Deus para quê? E você está fazendo o quê? Ok? Então, é importante a gente pensar. Todos nós fomos vocacionados por Deus. Temos um chamado de Deus. Tá? Por último, para a gente terminar, Jesus, Ele é tudo, Ele é a nossa prioridade, Ele é o nosso Deus, quando fazemos tudo para a sua glória. Quando tudo é para a glória de Deus. Quando alguém chegar para você e dizer, nossa, como você canta bem, glória a Deus. Eu lembro do Charles Spurgeon, que foi o maior pregador, o príncipe dos pregadores, e ele conta numa das suas pregações que um dia ele estava descendo do púlpito e de repente uma pessoa veio com boa intenção, bateu nas costas dele e falou assim: Spurgeon, hoje foi extraordinário. Você hoje pregou demais. O cara bateu nas costas dele. Aí ele pegou, abraçou o camarada e disse assim: o diabo já me falou isso aí. O diabo já me disse isso. Por quê? Porque o inimigo sempre vai tentar tirar Jesus do centro. E colocar de repente você no centro. E colocar alguma coisa no lugar de Jesus na tua vida. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Você está trabalhando, tem gente que gosta que elogie. Tem gente que se você não citar o nome da pessoa aqui na frente, a pessoa entra em pânico. Isso acontece em todo lugar. Por exemplo, o ministério lá estava fazendo um projeto e tal, e cuidando das crianças na rua, e não sei o que lá, fizemos, eu quero chamar aqui as pessoas que fizeram. Aí daí você chama e tal, tinha 8 pessoas que fizeram. Você chama 6 pessoas aqui e tal, daí você esquece na hora de uma pessoa. A pessoa não vem mais na igreja, passa um mês sem vir na igreja. O que aconteceu? Não, é que o senhor não me citou lá. Eu não ligo de ser chamado, mas o senhor não me citou, não fui mais na igreja. Entendeu? Tudo é para a glória de Deus. É para a honra de Deus. Porque toda vez que você reclama uma glória, é porque você não fez para Ele. Toda vez que alguém diz para você que você foi bem e você diz, não fui eu, foi Ele, aí você está colocando Jesus no centro. Isso é importante a gente aprender. Porque, gente, vou ser bem sincero com todo mundo aqui. Todos nós temos esse problema. Ainda que a gente não fale, eu vou falar de mim. Se de repente eu participei de um projeto, eu estou sentado onde você está aí. E eu participei de um projeto, e o pastor chama todo mundo aqui na frente, e eu lutei. E aí ele chama o cara que ficou só 15 minutos lá. E ainda fala para o cara, dá o microfone para o cara, para ele contar o testemunho. Eu cheguei por primeiro que cheguei. Eu até gastei meu dinheiro, comprei lanche com meu dinheiro para todo mundo comer. Inclusive esse cara aí comeu do meu, e não deu nada. Tomou minha coca. E o pastor está olhando para mim e eu estou sorrindo para ele. Entendeu? Benção, pastor, o senhor é benção. Mas meu coração está fedendo. Meu coração quer pegar o pastor e estrangular ele. Meu coração quer moer o pastor. Por quê? Porque essa é a nossa maldita natureza caída, que tem que ser subjugada pela presença do Salvador, pela presença de Jesus, pela presença do Senhor.
Não se engane daquele irmão que, não, comigo tudo bem, pastor, eu sou tudo tranquilo, eu não fiquei chateado, pastor. Ou você ficou chateado, meu irmão, que eu não te chamei lá? Não, eu não fiquei chateado, pastor, fica tranquilo, comigo está tudo bem. Ei, meu irmão, pode ter certeza que ficou, porque essa é a nossa natureza. Mas a gente precisa subjugar essa natureza e colocar ela debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: você vai ficar aí. Você vai ficar aí, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus é o Rei, e toda honra e toda glória tem que ser sempre dada a Ele, e não a nós. Ok? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ah, pastor, então eu não tenho que elogiar uma pessoa por ter feito algo bom? Elogie, elogie. Por quê? Porque toda vez que eu vejo um quadro bonito, eu digo: nossa, que quadro lindo. Eu estou maravilhado com o quadro, mas ao mesmo tempo que eu estou olhando o quadro maravilhoso, eu estou enaltecendo aquele que criou o quadro. Então, eu, como um filho de Deus, devo elogiar a todos aqueles que servem a Deus. Mas toda vez que eu receber um elogio de alguém, eu tenho que transferir esse elogio para quem é de direito, para quem é o dono, para Jesus. É para Ele, porque eu sou dele. Então é para Ele, não é para mim, não é para mim. E lide com você, porque Deus vai fazer o pastor esquecer, viu, gente? Pode ter certeza. Se você tem problema com isso, Deus vai fazer o pastor esquecer. Ele vai dar uma amnésia no pastor na hora lá. Ele vai dar um Alzheimer temporal lá. Vai ser uns 15 minutos de Alzheimer lá. Ele vai dar... Pá. Aí você vai... Não é o pastor? Não, não é o pastor. É o Espírito Santo. Que cegou o pastor. Que deixou o pastor surdo, mudo e tudo. Por quê? Porque Deus está querendo tratar com você. Deus está querendo mexer com você. Porque Deus quer trabalhar e quer arrancar essa coisa ruim da gente. E eu estou falando de mim e de você. Todo mundo aqui tem pé de barro. Entendeu? Não adianta a gente falar que a gente é diferente, porque a gente não é. A gente tem que lutar com isso todo dia. Ok? Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus o Pai. Então tudo que a gente fizer, a gente vai fazer em o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Este é o nosso primeiro passo, a nossa primeira decisão. Então, se você quer mudar a tua vida, eu sei que isso dá raiva, tem gente que fica com raiva de mim. Aqui na igreja ou em casa, alguém ficou com raiva de mim. Não tem problema nenhum não, faz parte, a minha função é essa. Se eu deixei alguém com raiva, porque o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, tá bom? Então, glória a Deus. Eu quero dizer para você, mim aqui, se nós queremos mudar a nossa vida, mudar em direção a Deus, nós precisamos mexer com a questão da prioridade. Tire o S da tua prioridade, porque não tem. Prioridade é uma coisa só. Tá? Prioridade. Tua prioridade é Jesus. Tua prioridade é o reino de Deus. Tua prioridade é servir a Deus. É Jesus. Ok? E aí, nós completamos a nossa noite dizendo isso. A minha prioridade é Jesus. E eu vou pedir para vocês colocarem nas redes sociais, tá? Depois o Vinícius vai passar isso aqui como imagem para mim. Eu vou mandar para vocês, vocês vão divulgar. Falar, minha prioridade é Jesus. Então toda vez que você tiver que escolher, escolha Jesus. É Jesus. O centro é Jesus. Tá? E aí vai ficar, coloca para terminar, enquanto o pessoal do louvor está vindo aqui em cima, coloca para terminar as 7 áreas lá com Jesus. Aqui, ó. Aí, gente, vai ficar assim, tá? Aqui a minha família, meus relacionamentos, aqui a vida financeira, física, emocional, intelectual, espiritual, profissional. Jesus vai ficar no centro sempre. Jesus é que vai comandar todas as coisas, tá? Jesus é que vai comandar todas as coisas. Ele que vai ser o centro. Pertence para Ele. Você é a igreja. Jesus está no centro da tua vida. Assim como aqui no templo nós temos uma cruz que traz para nós essa ideia, essa memória de que Jesus está no centro, de que o sacrifício de Cristo está no centro, certo? Então construa uma vida desta maneira.